Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de junho, em nosso momento Palavra de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Nele está escrito que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem emblemática de Jesus ressuscitado com Pedro é motivo de muita reflexão para nós. Algumas pessoas acreditam que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, devido às 3 vezes que Pedro o tinha traído. O fato é que, infelizmente, a gente não consegue pensar num Deus que jogue em nossa cara os nossos erros. Um Deus que seja extremamente misericordioso não quer nos ver derrotados. E ele sabia do peso, porque quando Pedro o negou por 3 vezes, os olhos dele e de Jesus se cruzaram e ele se arrependeu amargamente daquilo que havia feito. Então, existia um arrependimento em Pedro. Se não existisse, então talvez Jesus precisaria recordá-lo, mas não era preciso. Ele se lembrava. Por que então perguntar 3 vezes se ele o amava? Porque Jesus tinha uma missão muito grande para dar a Pedro, que era para apacentar os cordeiros e as suas ovelhas, para assumir este principado, não é? Esta presidência na caridade de toda a igreja. E esta missão que Jesus estava confiando a Pedro era algo muito exigente e puxado, e só se poderia fazer com muito amor. Não pouco amor. Por isso, Jesus perguntou: tu me amas mais do que estes? Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes a gente não consegue perceber, mas é porque na nossa vida há muitas tarefas, há muitas circunstâncias que, se não for por amor, a gente não dá conta, e tem que ser muito amor. Para cuidar, por exemplo, de um esposo e de uma esposa que ficou doente, depois de muitos anos tendo maltratado, sendo infiel com o seu cônjuge. Como é possível? Só com muito amor. Como é possível cuidar de uma pessoa que, depois de uma vida toda vivida na presença do Senhor, sofre com uma doença, por exemplo, como o Alzheimer, e antes da pessoa perder a sua locomoção e a sua capacidade de falar, tem um momento de uma crise aí, a pessoa fica muito agressiva, ela xinga, fala palavrão. Como continuar cuidando dessa pessoa? Só com muito amor. Como é possível a gente suportar e rezar pela cura daqueles que são dependentes químicos, dependentes do álcool? Só com muito amor. Por isso, hoje Jesus nos pergunta: você também me ama mais do que estes? Todas as vezes que Deus está para nos dar uma missão, a gente tem que saber: Senhor, me ajude a amar. Porque se a gente não tiver amor, a gente abandona o barco e a gente deixa as ovelhas e os cordeiros se perderem. Se Jesus te perguntar se você o ama, não fique triste, porque ele não duvida da sua capacidade de amar. Ele só quer que você perceba que aquela missão que você deve assumir vai exigir de você muito amor. E a gente não ama sozinho. Deus é amor. Se nós pedirmos e aceitarmos a presença de Deus conosco, nenhuma missão será impossível de ser cumprida, porque para Deus nada é impossível. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.